Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. E hoje a gente vai bater um papo sobre esse universo cinematográfico da DC. Será que esse universo é tão bom quanto alguns dizem? E será que esse universo é tão ruim quanto outros dizem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tirando um pouco dessa parada tão fanática que as pessoas têm colocado ao falar da DC Comics, seja contra ou seja a favor. Vamos conversar sem tantas influências e pensar o que tem de bom e o que tem de ruim nesse universo da DC Comics. Bom, lá em 2013, Homem de Aço chegava aos cinemas e logo depois o anúncio que teríamos Batman vs Superman e que teríamos esse universo da DC, um universo realmente compartilhado de filmes da DC Comics. Isso tudo estava prometido para 2016, 2016 chegou e nós tivemos os dois primeiros filmes pós-Homem de Aço, né, que foi Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida. Com o Esquadrão Suicida a gente completa 3 filmes da DC Comics no cinema. E o que falar desses 3 filmes, né? Eu acho que Homem de Aço é um filme bom, um filme que eu gosto, tem os seus problemas, tem alguns probleminhas de roteiro, tem alguns probleminhas de abordagem de personagens, mas é um filme muito bom, tem uma história muito legal. Essa crise que o Superman passa em Homem de Aço eu gosto bastante, essa problemática dele, enfim, é um filme que eu gosto bastante, visualmente lindo. Tirando aquelas pirocas que aparecem no começo quando o Zod está indo pra zona negativa, que são ridículas. Mas o filme é bom, o filme é legal, pelo menos eu gosto. Batman vs Superman pra mim é o melhor filme de super-heróis que eu já assisti na minha vida. Eu já falei isso no canal. Batman vs Superman pra mim é um filme quadrinesco, é um filme que mostra cenas de quadrinhos, lutas de quadrinhos que não tem explicação, que você não tem que ficar pensando em todas as lógicas e tudo mais. Então, é um filme legal que também tem diversos problemas, principalmente na edição, na montagem do filme. A gente viu isso com a edição estendida de Batman vs Superman, que é um filme muito melhor, mas muito melhor mesmo do que a edição que foi pro cinema. Nós temos basicamente 2 filmes em Batman vs Superman, né? Aquela versão do cinema que é legal, mas que é bem fraca perto da edição definitiva. A edição do cinema que foi picotada pela Warner, ninguém sabe por quê. E aí a gente chega pro terceiro, e pra mim, pelo menos, o pior filme da DC Comics até agora, que é Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um filme tão problemático que fica difícil até de defender, tá ligado? É um filme ruim, com uma edição ruim, uma montagem ruim, um roteiro péssimo, sem motivação. É um filme péssimo, cara. Esquadrão Suicida é o pior filme da DC Comics, é difícil até de defender, mas um saldo positivo de 2 filmes legais, um filme mais ou menos ruim, vamos dizer assim, mas um saldo positivo. Mas o que a DC tem de bom nesse universo? O que a DC tem de ruim nesse universo? É isso que a gente vai falar agora. Pra mim, um dos principais méritos da DC Comics nesse universo é o casting, cara. Quem escolhe os atores, quem escolhe as pessoas que vão participar desses filmes, ó, tá de parabéns, porque tem muita gente boa. Ben Affleck, o melhor Batman do cinema, Gal Gadot como Mulher Maravilha estraçalhou. O Henry Cavill como Superman eu gosto, eu vou falar um pouquinho mais da jornada do Superman daqui a pouco, mas eu gosto do Henry Cavill como Superman. Então, nesse universo que está sendo construído, os atores que são escolhidos são muito bem escolhidos. O Esquadrão Suicida prova isso, apesar de ser um filme ruim, tem atores muito bons. A Margot Robbie como Arlequina ficou perfeita, o Will Smith como Deadshot ficou muito bom também. O Coringa do Jared Leto, difícil de julgar, mas eu não gostei, pelo menos essa primeira impressão. Teve 15 minutos de tela apenas? Beleza, teve 15 minutos de tela apenas, mas eu não gostei desses 15 minutos, foram 15 minutos péssimos. Mas eu acredito no Jared Leto, porque eu sou absolutamente fã dele, ele é um ator foda pra caramba, então eu acredito que ele possa melhorar pro futuro, e tomara que ele melhore pro futuro. Mas esse pra mim é o principal mérito da DC, a escolha dos atores, que é muito boa. Outro mérito da DC, que a DC Comics teve até pelo menos Batman vs Superman, é o tom dos seus filmes. Eu gosto muito desse tom do universo da DC. Eu acho um tom quase que perfeito, de verdade. Eu acho muito bom esse tom sombrio, dark, muito diferente dos filmes da Marvel, e que pra mim me agrada, é muito bom esse universo. Eu gosto muito desse tom. Mas que Esquadrão Suicida chega e muda de uma forma drástica e até de uma forma mal feita dentro do próprio filme, porque isso é nitidamente montado, essa edição de vamos mudar um pouco do tom, mas pelo menos até Batman vs Superman era o tom que eu gostava demais dos filmes da DC Comics. Não que seja proibido ter piadas, tanto que Liga da Justiça, o trailer teve algumas piadas, mas são justificáveis, tá ligado? Estão dentro de uma história. Não, por exemplo, as piadas de Esquadrão Suicida que foram simplesmente jogadas ali, sem propósito nenhum. O filme muda de tom o filme inteiro. Então esse tom da DC Comics até Batman vs Superman tinha me agradado demais. E eu espero que eles adotem realmente um tom mais ou menos assim. Outra coisa que o universo da DC me deixa muito feliz de ver é essa jornada messiânica do Superman, cara. Um cara que começa lá
cheio de crise, cheio de problemas, um cara cheio de dificuldades, que não sabe lidar com seus poderes, não sabe lidar com a humanidade, não sabe lidar com ele mesmo, destrói uma cidade inteira em uma luta, tanto pela inocência, pela infantilidade de um personagem que ainda não aprendeu o Deus que é, ainda não entendeu o Deus que é, até chegar em Batman vs Superman, continuar com essas crises muito maiores e muito mais trabalhadas, principalmente na edição estendida. E uma das sequências de cenas que pra mim marcam esse Superman é aquela cena da sacada que ele tá com a Lois Lane. Ela diz que aquele S no peito tem algum significado e ele fala que não, que no mundo dele tinha um significado e aqui não tem mais. Mas depois, quando ele vai pra matar o Apocalipse, ele diz pra Lois Lane: esse é o meu mundo, você é o meu mundo e tudo mais. Então é a jornada de um cara que se encontrou na Terra como o lar dele e vai lá e morre pela humanidade e que vai ressuscitar como o Deus que é. Eu adoro essa jornada messiânica do Superman, eu acho muito boa. O Zack Snyder fez isso muito bem. Então tudo isso são as coisas boas do universo da DC, cara. Mas e as coisas ruins? Tem coisas ruins no universo da DC? É tão perfeito como as pessoas dizem? Não, não é tão perfeito assim como todo mundo diz. Um dos principais problemas desses filmes da DC é os filmes cinematograficamente falando ruins. Esse pra mim é um dos principais problemas dos filmes da DC. Porque são filmes ruins, cara. São filmes que, cinematograficamente falando, de edição, de montagem de filme, de enredo, de roteiro, são filmes que são confusos muitas vezes. Então eu acho que a DC precisa focar um pouco mais nisso, trabalhar um pouco mais para fazer filmes bons. E dentro disso vem a Warner, cara, que parece que não deixa os diretores fazer o que eles querem. Eu acho que os diretores precisam de mais liberdade para construir o filme que eles querem, para construir a história que eles querem, sem tanta intervenção da Warner. A Warner tem que entender que o universo da DC é complexo e que vai dar certo, cara, tá dando dinheiro. Esquadrão Suicida, apesar de ser um filme péssimo, e é um filme péssimo, tá dando dinheiro pra caramba, então que bom. Mas é um filme ruim, então que a DC comece a fazer filmes cinematograficamente melhores, comece a trabalhar mais as partes técnicas dos filmes, para que esses filmes sejam bons e agradem os críticos, agradem todo mundo. Essa discussão de que críticos estão errados, críticos são idiotas e imbecis, não, cara, eles estudaram aquilo, tá ligado? Eles trabalharam pra dizer aquilo, pra falar que, olha, essa edição tá ruim, esse roteiro não tá legal, então fazer o quê? A gente tem que respeitar, tá ligado? E mais uma das coisas ruins do universo da DC, o desperdício de personagens. Tem muito personagem na DC Comics sendo desperdiçado, cara. Em Esquadrão Suicida a gente teve um monte de personagem totalmente desperdiçado, subaproveitado. Em Batman vs Superman a gente tem, no segundo filme da DC Comics, a DC Comics gastando um dos seus principais vilões, que é o Apocalipse. Tem coisa que a gente poderia deixar mais pra frente, poderia esperar um pouco mais, é muita carta sendo jogada. O Coringa do Jared Leto é um exemplo disso. Nesse filme ele foi totalmente subaproveitado, não sei se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, mas se não tiver mais desse Coringa, que desperdício, tá ligado? Então isso tem que ser tomado cuidado, esse desperdício com os personagens e com personagens importantes, o que é pior. E mais uma coisa que a DC precisa se encontrar é a questão do tom dos seus filmes. Ela precisa decidir qual é o tom que os seus filmes vão ter. Porque essa coisa de ficar mudando no meio do filme, ficar mudando faltando 2, 3 meses pro filme ser lançado, não dá certo. O Esquadrão Suicida é a prova disso. Então quer dizer, decida qual vai ser esse tom dos seus filmes e mande brasa e faça os melhores filmes possíveis. E por último eu queria só fazer uma comparaçãozinha básica com o universo da Marvel. Muita gente diz que o universo da Marvel é fantástico, é perfeito, é isso, é aquilo. Vamos fazer só um exercício de lembrar quais foram os 4 primeiros filmes do universo da Marvel. Eles foram Homem de Ferro, que é um filme legal, ok, muita gente paga muita lasca desnecessária pra esse filme, mas é um filme legal, um filme ok. Incrível Hulk, que eu não preciso falar muito, né? Esse filme é horrível. Homem de Ferro 2, que também não é lá essas coisas. E Thor. Então, cara, a gente tem que entender que a Marvel também ainda não sabia fazer filmes tão bons como sabe hoje. Os filmes da Marvel não eram tão bons quanto são hoje, e também não são tão hoje não, né? Vamos lá. Mas a Marvel também começou com filmes ruins. Então é difícil a gente entender como que as pessoas querem dizer que o universo da Marvel é tão perfeito, que o universo da DC é uma bosta, ou ao contrário, que o da DC é fantástico porque não é cheio de piadinhas, não é pra crianças. Cara, vamos gostar dos dois. Vamos entender uma coisa muito, mas muito importante. São apenas filmes. Haha, que novidade! Sim, são apenas filmes, cara. Não vão mudar a sua vida, não vão transformar a sua vida numa vida melhor, tá ligado? Você não precisa odiar as pessoas que não gostaram do filme que você adorou. É simples. Não precisa ficar xingando quem gostou do filme.
E quem não gostou também, não precisa ficar dizendo que quem gostou é um vendido, que foi pago e o caralho. Cara, isso é muito chato. É só cinema. É só filmes. Por mais que você goste, fazer o que se os caras fizeram filmes ruins? Não tente defender o indefensável. E vamos esperar que o futuro da DC Comics seja muito melhor do que foi até hoje. Não porque até hoje foi péssimo, mas simplesmente porque quanto melhor for, melhor pra gente. Então vamos esperar que tudo seja melhorado, que as pontas parem de ser deixadas soltas, que os roteiros sejam melhores construídos e que a gente tenha filmes excelentes daqui pra frente. Os trailers que foram apresentados na Comic Con, pra mim foram fantásticos. Mulher Maravilha, hype lá em cima, Liga da Justiça também. E que a gente possa ter melhores e melhores filmes da DC Comics sempre, cara. Eu sou um DCnauta de carteirinha, a DC Comics é sim a minha editora favorita, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, que a gente possa ter cada vez um universo melhor da DC Comics e que a DC possa acertar o seu caminho daqui pra frente, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, a gente está esperando vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.